Meus irmãos, estamos nessa manhã reunidos para oferecermos um culto a Deus. E quando nós fazemos isso, fazemos por necessidade, porque nós precisamos de Deus, para dar paz ao coração, para orientar os nossos passos, fortalecer a nossa vida. A palavra de Deus diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Vamos estar orando ao nosso Deus, suplicando a presença dele, a direção dele nesta manhã. Vamos nos colocar em pé para estar orando ao Senhor. Pai, na tua presença e oração, estamos na tua casa nesta manhã. Precisamos de ti, Senhor. Necessitamos do teu Santo Espírito agindo em nossas vidas, operando em nosso coração. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos conduza nesse culto de adoração. Que os cânticos, as orações, a tua palavra, tudo seja conduzido pelo teu Santo Espírito. Quando estamos na tua presença, Senhor, temos uma consciência ainda maior, que somos pecadores, que falhamos, e nós pedimos a ti perdão por todos os nossos pecados. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos te adorar em espírito e em verdade. Que nessa manhã nós possamos colocar inteiramente na tua presença. Fortalece, Senhor, nossa vida, nossa alma. Leva-nos, ó Pai, a nos aproximar cada vez mais de ti. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ainda em pé, nós estaremos louvando o nosso Deus por meio de um hino. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca salutar de Sião no monte. Se na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça, amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Se na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra salvador, queiras abrigar-me. Se na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, para a terra onde eu ver santa lei do rio.
na cruz, nela me glorio, pois enfim vou descansar, salvo além do rio. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nesse hino que nós louvamos a Deus, fala descansar além do rio, né? Relacionando a nossa partida para estar com Cristo. É interessante que a palavra de Deus fala que estar na presença de Deus é estar em descanso. O próprio Senhor Jesus diz isso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na presença de Cristo nós encontramos descanso, na presença de Cristo nós encontramos paz. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 8, e nós faremos essa leitura de forma uníssona, todos nós juntos estarmos lendo esse salmo. Eu gosto muito desse salmo. Todos nós juntos, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sob teus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Esse salmo ele começa com essa afirmação. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, e termina da mesma forma. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aí o salmista começa a observar que a natureza inteira expressa a grandiosidade de Deus. E quando ele contempla o céu, as estrelas que Deus estabeleceu, ele fica impressionado com a grandiosidade de Deus e olha para si e pensa, como Deus pode pensar em mim? Um Deus tão poderoso, um Deus tão imenso, um Deus criador de todas as coisas, como Deus pode olhar para mim? Ele fica surpreso com o amor de Deus. Assim é o Senhor em nossas vidas. Por isso nós louvamos a Ele. Porque o Senhor que criou todos os céus, que criou os céus, Ele se preocupa conosco. Ele está ao nosso lado, Ele nos socorre. Então, em pé, nós vamos estar louvando a Deus com alguns cânticos espirituais, exaltando esse Deus tão maravilhoso que se preocupa com cada um de nós. Vamos em pé estar orando ao nosso Senhor. Chuvas de bênçãos teremos, sim, é promessa de Deus. Tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida com paz e perdão. Os pecadores indignos, graças do céu obterão. Chuvas, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus.
gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos os frutos benditos dessa promessa de amor, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos ao Senhor, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, gotas benditas já temos, chuvas pedimos a Deus. Amém. Abra, por gentileza, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos. Nós estaremos lendo a partir do verso 24. Capítulo 5, perdão. Evangelho de Marcos, capítulo 5. A partir do verso 24. Já meditei convosco várias vezes esse texto, mas ele falou comigo novamente essa semana, tem falado comigo. Eu gostaria de merecer graça do Senhor nesta manhã, no dia de hoje, para estar compartilhando um pouco da palavra de Deus com os irmãos. A palavra de Deus assim nos diz, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24. Grande multidão, Jesus foi com ele, né? Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Pai, a tua palavra, teu povo que está aqui, fala conosco nessa manhã. Assim como falaste comigo, fala com teus filhos e filhas, servos e servas que estão aqui. Que não seja pelo muito falar, mas que seja pela ação poderosa do teu Santo Espírito. Amém e amém. Irmãos, nós estamos em setembro e eu não sei quantos sabem, setembro é um mês que nós chamamos, né? Nós temos
no calendário brasileiro chamado de Setembro Amarelo. E em setembro o Brasil, né, se mobiliza para estar lutando contra, prevenindo contra o suicídio. Não sei quantos irmãos sabem, no mundo, hoje em dia, a terceira causa de morte é o suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. E essa, podemos dizer, é uma pandemia que tem desgraçado tantas famílias, tantas vidas, né? Mas eu gostaria de meditar com vocês hoje nesse texto, e esse texto justamente é um texto que não nos fala de suicídio. Mas se nós formos analisá-lo mais profundamente, essa mulher que aqui o texto nos traz, é uma mulher que tinha tudo para tirar a própria vida. Porque a realidade da experiência dela, da vivência dela, nos dias que ela vivenciou, não é como os dias de hoje. A palavra de Deus nos diz que ela há 12 anos sofria com uma hemorragia. Ela, durante 12 anos, estava vivenciando algo na vida dela que a mulher todo mês passa, que é natural para a mulher passar, mas que dura de 3 a 5 dias. Mas esta mulher vivenciou isso continuamente em seu físico durante 12 anos. Ela estava durante 12 anos tendo hemorragias. Durante 12 anos, segundo a lei daquele momento, a lei mosaica daquele momento, a mulher, nesse período, ela era considerada impura. E, além de impura, ela era considerada imunda. Onde ela se deitava, era considerado imundo. Onde ela se assentava, ela era considerado imundo. E quem ela tocava era considerado imundo. Esse momento histórico, as mulheres, quando estavam neste período, elas tinham que se recolher e viver à parte, podemos dizer, de uma forma à margem da sociedade, até estarem sem esse momento da hemorragia, né? Que hoje é chamado de... Como que é chamado? De menstruação. Então, nesse período da menstruação, a mulher deveria ficar à parte da sociedade. Tanto é considerado algo imundo, impuro, que os pecados eram considerados como trapo de imundície. Os pecados eram considerados como trapo de imundície. E o trapo de imundície que se fala era justamente os panos que as mulheres usavam naquele período para conter a hemorragia da menstruação. Então, irmãos, a gente se colocando no lugar dessa mulher, a gente começa a entender o que ela passou durante 12 anos. Foram 12 anos à parte da sociedade, foram 12 anos gastando todos os recursos que ela tinha, todos os seus bens, procurando a cura para aquele mal. Contudo, nada se aproveitou, ela não melhorou, só veio a piorar. E nós sabemos também que essa hemorragia causou nela tanto um dano físico como também um dano emocional.
Porque ela não podia mais ter o contato com os seus, com a sua família. Ela não podia mais ter o contato social. E isso se deu por 12 anos. Olha que interessante, irmãos, algo que eu estava pensando. Esse mal dela, essa enfermidade, começou até mesmo antes do ministério de Cristo, do ministério terreno de Cristo. Nós sabemos que o ministério terreno de Cristo se deu mais ou menos 3 anos e pouquinho, certo? Ela sofreu durante 12 anos. Então, mesmo antes do ministério terreno de Cristo, ela já padecia com este mal, com essa enfermidade. Contudo, irmãos, agora voltando à questão do Setembro Amarelo, a questão da prevenção ao suicídio, algo que nos chama muito a atenção é que essa mulher, que tinha tudo para desistir da vida, ela não desistiu. Foram 12 anos lutando pela sua vida, lutando para se manter viva, lutando para encontrar a cura. Irmãos, nós sabemos, pelos estudos dos especialistas, que a pessoa que comete o suicídio, na verdade, o desejo dela não é tirar a própria vida, mas sim remover dela os problemas, a luta que ela tem enfrentado, a dificuldade que ela tem enfrentado, o mal que ela tem passado. O desejo dela é remover dela o sofrimento que está sobre a sua vida. E não achando solução, muitas pessoas acabam cometendo suicídio, tirando a própria vida, acabando com a própria vida. Mas o exemplo dessa mulher é um exemplo precioso para tempos assim, para este tempo onde nós trazemos como sociedade e também como igreja esse tema. O exemplo dela de não desistir, mesmo diante do maior sofrimento, não desistir, mesmo diante de tanto tempo de luta, não desistir de sua própria vida. Esse é um exemplo que nós precisamos trazer para a nossa existência e também levarmos para as pessoas ao nosso derredor. Como igreja de Cristo Jesus, nós precisamos lutar pela vida. Nós somos chamados para levarmos vida. Lutarmos pela nossa vida e pela vida das pessoas que estão ao nosso derredor. A primeira lição que eu tiro desse texto para nós no dia de hoje é que não podemos desistir da vida. Porque em Cristo há sempre esperança. Eu quero deixar para você essa palavra, eu quero que você guarde no seu coração. Não desista. Por maior que sejam as dificuldades, as lutas, não desista. Em Jesus ainda há esperança. Irmãos, em 2018 eu fui acometido de uma depressão. Foram tempos difíceis. Tempos onde a cabeça luta, os pensamentos lutam contra você. Pensamentos ruins que passam sobre a nossa mente, pensamentos que nos levam muitas vezes a pensar em desistir. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para Cristo,
nós encontramos esperança. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos aprender com essa mulher, continuarmos lutando, apesar de todas as adversidades que possam estar ao nosso derredor. Nós somos chamados para lutar em prol da vida. Porque Cristo, o próprio Cristo, nos dá exemplo disso. Porque ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, não desista. Nunca pare de lutar. Continue lutando pela sua vida, pela vida dos seus familiares, pela vida daqueles que estão ao seu derredor. Tenha o exemplo desta mulher. Uma mulher que, mesmo sofrendo por 12 anos, não desistiu de lutar. Agora, outra lição preciosa que nós tiramos desse texto é aquilo que moveu aquela mulher a ir até Jesus. O que moveu aquela mulher a ir até Jesus? O que moveu aquela mulher a ir até Jesus foi ela ter ouvido falar a respeito da fama de Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus, lá em Romanos 12, versículo 17, nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, para nos enchermos de esperança, nós precisamos estar atentos com os nossos ouvidos a quê? A palavra de Deus. Nós precisamos que os nossos ouvidos estejam abertos para a palavra de Deus. E muito mais do que isso, irmãos, para levarmos as pessoas ao nosso derredor a esperança de que há em Cristo Jesus ainda uma possibilidade de uma vida, nós também precisamos o quê? Anunciar a Cristo. As pessoas precisam ouvir que há esperança em Jesus. Porque quando nos calamos, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão sofrendo, acabam o quê? Não vendo esperança para as suas vidas. Não ouvindo que existe a esperança em Cristo Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, como igreja de Cristo, somos chamados num mundo que tanto sofre, num mundo que tanto foge da vida, num mundo que tanto tira a própria vida, somos chamados, nós que já ouvimos da esperança, que já nos encontramos com a esperança, somos chamados ao quê? A anunciar aos ouvidos das pessoas que ainda há esperança. Que ainda há esperança para as suas vidas. Que ainda há esperança para aquele que sofre, para aquele que chora. Irmãos, se faz de suma importância nos dias de hoje, num mundo tão sem esperança, que nós, como crentes em Cristo Jesus, servos e servas do Senhor, anunciemos aos ouvidos dessa sociedade que aí está, que há esperança em Jesus. Que Jesus pode mudar as circunstâncias daqueles que sofrem. Que Jesus se importa com aqueles que sofrem. Que Jesus ainda hoje libera da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia e do seu poder para aqueles que sofrem. Irmãos e irmãs, aquela mulher foi movida pela fé a partir do momento que ela ouviu falar de Jesus. Precisamos, queridos, estarmos atentos. Atentos em ouvir a palavra de Deus para nos alimentar mais e mais da fé,
mas também precisamos estar atentos para anunciar que em Cristo há esperança, para que aqueles que estão em nosso derredor possam ouvir e também tenham o desejo de estarem próximos à esperança verdadeira, que é Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que ela ouve a respeito de Jesus, e mesmo depois de tanto sofrimento, mesmo com a sua vida debilitada, fraca, ela ouve de Cristo. E a fé brota em seu coração, brota tanto em seu coração que ela diz: se eu apenas tocá-lo, eu serei curada. E indo contra todas as circunstâncias, contra tudo e contra todos, vencendo uma multidão, a palavra de Deus nos diz que ela toca na orla de Cristo. A orla de Cristo é aqui, bem embaixo da roupa dele. Provavelmente se arrastando em meio àquela multidão, ela toca na orla de Cristo. E somente de tocar, imediatamente, ela fica curada. Ela fica pura. Até aquele momento ela era considerada o quê? Impura? Imunda? Algo impactante, irmãos, ao nosso coração é pensar com relação ao poder de Cristo. Olha que interessante. A pessoa impura, imunda, tudo que ela tocava se tornava o quê? Impuro e imundo. Onde ela se sentava era considerado imundo, impuro. Onde se deitava, imundo, impuro. Se tocasse em alguém, aquela pessoa era considerada o quê? Impura e imunda. Mas quando essa mulher toca em Cristo, não é o Cristo que se torna imundo, mas é o Cristo que torna ela pura. É o Cristo que a purifica. Quem me tocou? Quem me tocou, fala Jesus, porque de mim saiu o poder. Os discípulos que ali estavam, que isso? O Senhor está sendo apertado por todos aqui, é uma multidão. Como que o Senhor quer? De mim saiu o poder. Quem me tocou? Ela se quebranta diante do Senhor. E diante de todos ali, ela testemunha o que Cristo realizou em sua vida. Que o Cristo a purificou e que agora ela estava sã. E além de estar sã, Cristo ainda lhe dá algo maior, que é a própria salvação. Cristo lhe diz: filha, a tua fé te salvou. Irmãos e irmãs, o toque em Cristo gera em nós pureza, gera em nós limpeza total. Nós podemos estar vivendo no maior lamaçal do pecado, mas quando nós tocamos em Cristo, a pureza do Redentor vem e nos limpa completamente através do seu sangue purificador. O sangue imundo daquela mulher que lhe tornava imunda é estancado. E o sangue purificador de Cristo se derrama sobre a vida dela e agora lhe gera salvação.
Irmãos queridos, Cristo é aquele que não nos repreende para tocá-lo. Muito pelo contrário, ele se põe à disposição. Ele se põe à disposição no meio da multidão. Ele se permite ser tocado, porque ele veio. Veio para salvar. Veio para purificar o impuro, para limpar o pecado e gerar salvação. Irmãos queridos, irmãs queridas, que nós possamos, assim como essa mulher, lutar pela vida, mesmo diante de tempos tão difíceis, diante de uma sociedade doente. Vivemos um período onde a sociedade está doente, doente fisicamente, doente emocionalmente, que nós não desistemos, que nós possamos continuar lutando pela vida, lutando pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares. Irmãos queridos, que nós possamos continuar anunciando ao nosso derredor, aos ouvidos que estão nos ouvindo, que há esperança em Jesus, que Ele é a única esperança, que Ele pode transformar vidas, que Ele tem poder de curar, mas acima de tudo, Jesus é aquele que tem poder para salvar. Que possamos motivar ainda mais, nos motivar e motivar as pessoas a tocar em Cristo, a estar com Cristo, para serem purificadas por Ele e salvas pelo seu eterno poder. Amém? Eu quero encerrar a mensagem de hoje dizendo que Cristo ainda hoje libera poder. Cristo ainda hoje, dele sai poder para todo aquele que se aproxima dele, para todo aquele que o toca, ainda dele sai poder. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Te agradecemos, ó Pai, por esta mensagem que tanto falou ao nosso coração. Que numa sociedade tão doente, onde tantos têm desistido da vida, nós, como crentes em Cristo Jesus, que já tivemos um encontro contigo, ao exemplo desta mulher, possamos continuar lutando pelas vidas. Que nós possamos, ó Pai, continuar levando a vida por meio de Cristo Jesus, por meio do anúncio do Teu Evangelho, gerando fé aos ouvidos daqueles que pensam em desistir, Senhor. Pai querido, que impulsionados pela ação do Teu Santo Espírito, Senhor, possamos também levar vidas a terem um encontro contigo, vidas que possam tocar a Ti e receber do Teu poder e serem purificadas pelo Teu sangue purificador, que limpa completamente o pecador. Usa-nos, ó Pai, como canais de bênção, e que nós também possamos, Senhor Jesus, estarmos sempre próximos a Ti, para vivermos vida santa, vidas conforme o Teu querer. Por Cristo oramos. Amém. E a palavra de Deus em Efésios 6, versos 23 e 24, no envio nos diz: paz seja com os irmãos e o amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo.
A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor, Ele nos abençoe, Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e bondosa paz. Amém.